Olá, aqui quem fala é o Nick e no vídeo de hoje estaremos lendo um artigo que me deparei aqui na internet reportando um caso muito curioso a respeito de uma suposta amante menor de idade que Stalin teve enquanto estava no exílio. Supostamente Stalin teria se envolvido e engravidado com uma garota de 13 anos de idade. Esse rumor foi difundido, porém foi descartado por muitos historiadores como propaganda anti-Stalin ocidental. Porém, novos revisionistas e novas investigações reportam que talvez esse caso seja mais real do que parece. Fiquem com o vídeo. Contada pela primeira vez, a surpreendente história do caso do brutal ditador com uma estudante menor de idade e como ele a engravidou. A história era chocante demais para acreditar, mas agora que Stalin está morto, o seu sucessor, Nikita Khrushchev, decidiu que tinha de investigar o surpreendente boato sobre a depravação sexual do monstro. Foi alegado que quando ele tinha 30 anos e antes de se tornar líder, Stalin estuprou ou seduziu e até teve um filho com uma menina de apenas 13 anos e foi indiciado pela polícia pela sedução de menores. A história há muito foi descartada, como apenas mais uma peça de propaganda ocidental anti-Stalin. A história veio à tona pela primeira vez logo depois que ele substituiu Lenin como ditador soviético em 1924, aparecendo na série indecente de tabloides e jornais de emigrados no Ocidente que foram proibidos na recém-formada União Soviética. É claro que durante o seu reinado de terror, o boato praticamente desapareceu. Ninguém ousou dizer uma palavra crítica sobre o tirano naqueles anos. Mas quando ele morreu em 1953, ele ressurgiu. E agora, Khrushchev, tendo ouvido a história da menina menor de idade, encarregou seu chefe da KGB, o general Ivan Serov, de investigar em grande segredo. Como biógrafo de Stalin, tinha ouvido a história, mas parecia tão escandalosa que era incrível. Tal como a maioria dos historiadores, simplesmente acreditei que se tratava de mera propaganda. Não parecia o Stalin que conhecíamos. Ele foi casado 2 vezes, mas geralmente era retratado um pouco como Hitler, como um monstro bizarro e desumano, tão anormalmente obcecado pelo poder que não tinha interesse em sexo. No entanto, mais de 80 anos depois de os primeiros rumores terem surgido, dei comigo a examinar um documento extraordinário entre os documentos de Stalin nos chamados arquivos presidenciais em Moscou, enquanto pesquisava para o meu novo livro sobre o jovem Stalin. Marcado como ultra secreto e assinado pelo chefe da KGB, Serov, foi endereçado ao líder soviético Nikita Khrushchev e ao Politburo. Estava datado de 1956, 3 anos após a morte de Stalin, e continha os resultados da investigação do general Serov. Serov relatou a Khrushchev que, surpreendentemente, toda a história do caso de Stalin com a garota de 13 anos era verdadeira. Khrushchev mostrou ao Politburo, incluindo Molotov, o capanga de longa data de Stalin, que o assinou e depois arquivou nos recônditos mais profundos dos arquivos onde permaneceu até agora. Também consegui encontrar nos arquivos as memórias da própria menina, que se chamava Lídia. Ela os escreveu durante o reinado de Stalin, e é por isso que eles não fazem menções a qualquer sexo ou aos filhos que ela teve com Stalin. Isso seria suicídio. Usando todos esses e outros documentos de arquivos, construí uma imagem surpreendente de Stalin desconhecida, uma imagem que o pintava como um sedutor, um libertino em série, promíscuo e infiel. A imagem foi confirmada pelas reminiscências dos moradores que viviam no vilarejo isolado que era a casa da menina de 13 anos na Sibéria.
Esta é, então, a verdadeira história do caso dos menores, a mais chocante de muitas conduzidas durante a misteriosa vida de Stalin, no período que antecedeu a Revolução Bolchevique em 1917. Em março de 1914, Joseph Stalin, filho de um sapateiro georgiano, conhecido pelo amigo como Soso e pelos camaradas como Koba, foi condenado pelo czar pelas suas atividades revolucionárias ao exílio perto do Círculo Polar Ártico, numa pequena aldeia chamada Kureika. O lugar era um inferno gelado, um mundo crepuscular isolado, isolado da humanidade, no inverno pela escuridão do dia inteiro. Em Kureika, apenas as renas, as raposas da neve e os membros da tribo indígena Tungus poderiam realmente funcionar no auge do inverno. Todos usavam pele de rena. A aldeia continha 67 aldeões, 38 homens e 29 mulheres, todos amontoados em apenas 8 isbas ou barracos de madeira para camponeses. Entre eles estavam 7 órfãos da mesma família, os Pereprigins, dos quais a mais nova era Lídia, de 13 anos. Ela imediatamente notou Stalin, não apenas por causa de sua boa aparência, mas também porque ele estava irremediavelmente mal vestido, com apenas um casaco leve. Em pouco tempo, ele estava usando todo o traje local, das botas ao chapéu, da pele de rena, tudo fornecido por Lídia Pereprigina. Naquela época, Stalin era magro, atraente, charmoso, um poeta talentoso e educado no sacerdócio, mas também um terrorista marxista impiedoso e um chefe gangster brutal. Um padrinho vermelho que havia financiado os bolcheviques de Lenin com uma série de atos audaciosos sangrentos de assaltos a bancos, pirataria e extorsão. Lídia era uma estudante órfã que vivia numa fronteira remota onde as meninas amadureciam cedo. Em algum momento no início do verão de 1914, Stalin, de 35 anos, iniciou um caso com Lídia. Embora não admitamos nada explícito em suas memórias, temos nelas um vislumbre de Stalin e Lídia juntos, cambaleando de uma bebedeira para outra, porque ele escreve sobre suas danças e cantigas bêbadas. Em seu tempo livre, Stalin gostava de ir aos bailes noturnos. Ele também podia ser muito alegre, ele adorava cantar e dançar. Estas memórias da amante de 13 anos de Stalin, registradas 20 anos mais tarde, no auge de sua ditadura, enquanto ela continuava a ser uma dona de casa siberiana, eram claramente limitadas. Mas elas contêm insinuações inconfundíveis, como: ele costumava visitar certas pessoas, disse ele, diz Lídia, como o que ela se referia a si mesma. E ele também bebeu. Foi assim, será que ele a seduziu? Stalin foi guardado durante seu exílio por um policial de barba ruiva e temperamento vermelho chamado Ivan Laletin. Stalin já havia escapado muitas vezes de exílios anteriores. Laletin logo se tornou seu inimigo. No verão, quase todo mundo devia saber do caso sexual entre Lídia e Stalin. Ele começou a entrar cada vez mais regularmente nos aposentos dela. O policial provavelmente viu sua chance de pegar o insolente georgiano e observou Stalin com atenção, determinado a pegá-lo na cama com uma garota de 13 anos. Em um dia, lembrou Fedor Tarasev, o único aldeão que ousou registrar a história, Stalin estava em casa trabalhando e não saiu de casa. O policial decidiu ver como ele estava. Sem bater na porta, ele entrou no quarto. Stalin ficou furioso por ser interrompido, disse Tarasev. Quase certamente o policial pegou Stalin e Lídia em flagrante delito. A resposta imediata de Stalin foi atacar o policial, que sacou seu sabre. Stalin foi ferido no pescoço, o que o inflamou tanto que supostamente ele expulsou o bandido. Nós testemunhamos essa cena, diz Tarasev. O policial estava fugindo em direção ao rio Yenisei,
agitando covardemente seu sabre à sua frente, enquanto o camarada Stalin o perseguia em um estado de grande excitação e fúria, com os punhos cerrados. No preciso momento em que Stalin seduzia Lídia, as luzes apagavam-se por toda a Europa. À medida que a Grã-Bretanha e as grandes potências, incluindo a Rússia, entravam na Primeira Guerra Mundial. Seus futuros parceiros nas três grandes da Segunda Guerra Mundial já estavam estabelecidos e distinguidos. Franklin Roosevelt estava a caminho de se tornar secretário da Marinha dos Estados Unidos, enquanto Winston Churchill era primeiro Lorde do Almirantado. De volta à Sibéria, o caso não era mais segredo. A idade legal para consentimento era 14 anos, mas o relatório da KGB deixa claro que o sexo entre Stalin e Lídia foi consensual. O presidente da KGB, Ivan Serov, explicou: Joseph Stalin começou a viver junto com ela. E isso, ele insinuou, foi quase tão chocante quanto a sedução. Logo, a notícia ficou ainda mais surpreendente. Lídia estava grávida. Stalin mudou-se para o lamentável barraco de 2 cômodos de Pereprigin. O banheiro era um anexo onde ele costumava levar um rifle para assustar os lobos que circulavam. À noite, Lídia entrava sorrateiramente no seu quarto, conta o primeiro biógrafo de Stalin, Edzard Bey, que deve ter conversado com colegas exilados. Certamente, ela não teve vergonha de lembrar que ele usava calcinha branca e colete listrado de marinheiro, como ela confidenciou ao seu entrevistador em 1952, quando Stalin era quase adorado como um semideus. Os irmãos de Lídia ficaram tão furiosos com a gravidez que se recusaram a comer com Stalin. Lídia teve que cozinhar sozinha para ele. De acordo com o chefe da KGB, Serov, o policial Laletin ameaçou instaurar um processo criminal por viver junto com uma menina menor de idade. Joseph Stalin prometeu ao policial se casar com ela quando ela atingisse a maioridade. Assim, Stalin ficou noivo e a família, com gratidão ou contragosto, aceitou o relacionamento. Em troca, Stalin partilhava o seu peixe com eles, como alguém da família. Na verdade, ele tratava Lídia quase como sua jovem esposa. Recebiam visitas em casa e pediam-lhes que cozinhassem para os convidados. Stalin gostou da companhia dos xamanistas, Tungus, e dos membros da tribo Ostiak, e aprendeu a caçar e pescar com eles. Ele ainda gostava de festas também. Nos Tarasevs, os jovens se reuniam em círculo para uma festa. Stalin dançou no meio da batida, depois começou a cantar. Lembrou uma visitante de Kureika, Daria Ponomareva. Ele também estudou marxismo, aguardando ansiosamente cartas de Lenin. Mas o tempo todo ele sabia que sua noiva adolescente era uma diversão transitória a ser abandonada no esquecimento de sua missão revolucionária. A gravidez provavelmente foi irritante, embora os moradores locais lembrem que Lídia estava apaixonada por Stalin. Por volta de dezembro de 1914, Lídia deu à luz a um bebê que morreu logo depois. Stalin não fez comentários, mas estava definitivamente em Kureika na época. Ele também sobreviveu lá no inverno de 1915 e 1916, morando em um quarto fuliginoso na casa de Pereprigin e continuando o relacionamento. Em 1916, o inquilino georgiano engravidou Lídia pela segunda vez e depois desapareceu. Ele escapou durante todo o verão de 1916. Para onde ele foi? Muito provavelmente o seu desaparecimento estava relacionado com a gravidez. Os habitantes locais afirmam que ele estava a planejar uma forma de evitar se casar com a sua amante grávida. Durante a minha pesquisa, descobri que Stalin já tinha a forma de um amante prolífico e que muitas vezes havia prometido o casamento, apenas para renegar no último minuto. Mesmo depois de anos de obscuridade sem um tostão, ele nunca ficou sem pelo menos uma namorada, e muitas vezes mais. Na verdade, no exílio, tornou-se surpreendentemente promíscuo. Em Vologda, num exílio anterior, conheceu uma atrevida estudante fugitiva de 16 anos chamada Polya, que vivia com um camarada revolucionário.
Stalin e ela começaram um caso. Assistir à polícia secreta deu-lhe o codinome Glamorpus. Polya era uma das poucas pessoas que entendia o quão estranho Stalin era e conseguia zombar dele por causa disso. Ela sempre o chamava de Osip excêntrico, sendo Osip um diminutivo de Joseph. Quando eles se separaram, ele enviou a ela um cartão postal de um casal se abraçando apaixonadamente e escreveu: "Devo-lhe um beijo pelo beijo que me passou. Deixe-me beijar você agora. Não estou simplesmente mandando um beijo para você, mas estou beijando você, apaixonadamente. Não vale a pena beijar de outra maneira." Assinado Joseph. Não havia muito mais o que fazer no exílio, exceto beber, brigar e fornicar, mas Stalin havia aperfeiçoado todas as 3 atividades. Ele ficou noivo de pelo menos 3 mulheres, as quais abandonou. Este malandro desavergonhado e grosseiro seduziu várias senhoritas e geralmente também as suas criadas, bem como uma série de nobres e raparigas revolucionárias libertadas. Quando se separava de uma amante, conseguia ir morar com outra no dia seguinte, sugerindo que estava namorando várias ao mesmo tempo. O seu capanga, Molotov, lembrou que, apesar de suas marcas e sardas, as mulheres devem ter se apaixonado por ele porque ele teve sucesso com elas. Ele tinha olhos cor de mel. Eles eram lindos. Na verdade, mais tarde ele roubou uma das namoradas de Molotov. Ele era atraente, lembrou Zenia Alioyeva, sua futura cunhada e provável amante. Ele era um homem magro, forte e energético, com uma incrível cabeleira e olhos brilhantes. Todo mundo sempre menciona que ele era aquele homem dos olhos ardentes. Ele era misterioso, arrogante, frio, vigilante e astuto, além de excêntrico e surpreendentemente intelectual. E havia também a sua nacionalidade. Os georgianos eram os italianos do Império Russo, considerados apaixonados e românticos. Mas, se as senhoras esperavam um Casanova georgiano tradicional, devem ter ficado profundamente desapontadas quando o conheceram melhor. Ele fervilhava de complexos e tinha vergonha de um braço rígido que sofria desde o nascimento, junto com os dedos dos pés palmados e marcas de varíola. Os momentos de ternura não conseguiram compensar o distanciamento glacial e a sensibilidade excessiva e taciturna. O jovem Stalin seduziu muitas mulheres, mas a revolução sempre veio em primeiro lugar. O cavaleiro marxista, obcecado por si mesmo, sentiu que poderia cavalgar até o pôr do sol, rompendo compromissos e abandonando crianças sempre que a revolução o chamasse. Foi o que aconteceu com Lídia. Em outubro de 1916, Stalin foi recrutado para o exército czarista, mas tanto ele quanto os oficiais deviam saber que o seu braço rígido não passaria nos exames médicos. Os moradores locais afirmam que Stalin colocou seu nome na lista de recrutamento com um certificado falso para escapar de suas obrigações conjugais. Stalin não ficou em Kureika. Despediu-se rapidamente, entregando a uma senhora que cuidava dele uma fotografia autografada e 2 sobretudos. Então, despedido como um verdadeiro herói, ele partiu. Não se sabe se ele se despediu de Lídia. Depois que ele partiu, por volta de abril de 1917, Lídia deu à luz a um filho, Alexander. Ela não contou a Stalin, que nunca a contatou, mas de alguma forma ele ouviu. Mais tarde contou a sua cunhada Anna Alioyeva sobre seu filho siberiano. Ele estava totalmente livre de sentimentos paternos ou mesmo de curiosidade sentimental. Em fevereiro de 1917, a Revolução Russa começou na distante São Petersburgo. O czar abdicou e em 12 de março Stalin chegou à cidade. No verão daquele ano, ele começou um caso com outra estudante de 16 anos, Nadia Alioyeva, que se tornou sua segunda esposa. Quando os bolcheviques chegaram ao poder em outubro de 1917, Stalin tornou-se um dos principais capangas de Lenin. Daí em diante,
seus casos selvagens no exílio, especialmente a sedução e a gravidez de uma garota de 13 anos, o noivado com ela e depois o abandono, tornaram-se secretos. Mais tarde, Lídia casou-se com um camponês pescador, Yakov Davidov, que adotou Alexander como seu. Ela se tornou cabeleireira e teve mais 8 filhos. Stalin nunca a ajudou, disse ele, relatou o chefe da KGB, Serov. Alexander foi informado que era filho de Stalin por sua mãe Lídia anos depois de seu caso com Stalin, reporta seu filho Yuri. Eles mantiveram silêncio sobre isso e apenas poucos moradores de Kureika sabiam de quem ele realmente era filho. A família esquecida e ilícita de Stalin ainda vive na Sibéria.